Olá. Vou entrar em seguida, assim que ele resolver. Só um instante, deixa eu só colocar para gravar, fechou. Isso, olá novamente. Olá, vou entrar em seguida. Agora eu acho que está certo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje é a live... Hoje é a live com o Rafael Faraco. Daqui a pouco o Rafael já está entrando. Rafa já entrou ali. Só um instante, Rafa, que eu vou só passar aqui os recadinhos e já te chamo. Então, hoje nós chegamos na nossa 19ª live. Amanhã será a 20ª, fechando o mês de outubro com o Thiago Guise, Rogério, Luciano. Sejam bem-vindos novamente. Deu um probleminha ali, mas a gente refez, tranquilo, coisas de informática. E aí a gente fecha 20 lives nesse período, nessa sequência de setembro e outubro. E quem está assistindo ao vivo vai poder fazer perguntas aqui para o Rafael. Quem está assistindo ao vivo tem o íconezinho aqui embaixo da interrogação para fazer perguntas, tem o íconezinho aqui do aviãozinho para chamar pessoas, e clicando no coraçãozinho ali também ajuda a divulgar a live para mais pessoas assistirem ao vivo. E quem está assistindo esse vídeo gravado, que eu vou deixar gravado no YouTube e no Facebook, aí pode curtir, compartilhar, assinar o canal, que é o youtube.com/infalível, onde eu deixo todas as lives gravadas lá. E se tiver alguma dúvida também depois de assistir o vídeo gravado, pode fazer comentário que a gente tenta, se for alguma pergunta para o Rafael, eu encaminho para ele, a gente tenta responder também, mesmo com o vídeo gravado lá no YouTube, nos comentários ou no Facebook. Ok? Então, deixa eu chamar o Rafa aqui para a gente começar. E só um recadinho. Talvez em novembro eu não faça lives ou faça mais para o final do mês, porque eu vou ter um compromisso pessoal e eu não vou conseguir tempo à noite, que é geralmente o horário que eu faço as lives, para fazer no mês de novembro. Mas talvez lá para o final, para a segunda quinzena, eu comece a fazer novamente. Depende do andamento desse meu outro compromisso. Vamos lá, Rafael. Tem um companheiro aqui hoje, fazendo tarefa. Vamos lá. Olá, Éder. E aí, Rafa? Boa noite. Como é que tá? Boa noite. Vamos. Tudo certo? Tudo certo? Tudo bem, cara. Tudo tranquilo. Deu um probleminha ali na entrada, né? Mas chamar o cara da TI, né? O carinha da TI. Pois é. Fez falta, cara. Já tava chamando meus filhos aqui, já sabe mais do que eu, né? Faz parte, tranquilo. De boa. Faz parte, porque tu tinha mandado o invite. No invite estava pelo Meet porque eu cadastrei todos os convidados lá no Google Agenda. E eu viajei porque esqueci desse detalhe, que o Google Agenda manda um lembrete, já manda e a gente não conversou. Deles, né? E a gente não conversou que era por aqui, né? Mas tranquilo. Não, de boa. Se o pessoal não ficou muito brabo aí, tá bom. Não, eles entram de novo, eu avisei ali, faz parte, é tranquilo, o bate-papo é tranquilo, essas coisas acontecem e a gente resolve aí sem problema. Ô Rafa, primeira coisa, te agradecer bastante aí por ter disponibilizado o teu tempo, eu sei que é bem corrido aí o teu tempo, de ter aceitado o convite, eu tenho certeza que a tua história aí, assim como as outras também, pode inspirar pessoas que estão entrando na área ou querendo mudar de carreira, para entender um pouco do que a gente passou lá atrás, que a gente é mais ou menos da mesma época, né?
e qual o caminho tomar aí, ou quais caminhos que essa gurizada ou essas pessoas têm para tomar, se realmente gosta de tecnologia, gosta de alguma área relacionada. Então, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo aí. É um prazer enorme estar conversando com o amigo. Imagina, Éder, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, né? Eu vejo assim dois pontos que eu sou muito grato pelo teu convite. Um primeiro que me fez despertar, estava organizando as ideias hoje à tarde, né? Que é a gente fazer um retrospecto aí para trás e ver, poxa, tanta coisa acontece. A gente muitas vezes liga no automático e quando viu, pô, tô de cabelo branco aqui, tô de barba branca também. E o tempo passa muito rápido, né? Então, às vezes dá uma parada e olhar um pouquinho para trás, o que eu fiz, com quem eu trabalhei, como é que foi, é bem legal. E o outro ponto que eu destacaria, assim, te agradeço, é o fato de, como tu falou, de repente estar compartilhando um pouco, talvez mais das coisas que a gente errou do que a gente acertou, né? Porque com erro também se aprende Sim. muito. Então, se a gente puder um pouquinho falar de erros, de caminhos que talvez não dá muito certo, talvez seja importante para os teus os teus usuários, pessoal que te assiste, perceber, né? Como é que se direciona melhor para tentar errar menos, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Legal. Não, que é isso. É isso, te agradeço aí novamente. Ô, Rafa, e é bem nessa linha aí, tá? Fica à vontade para destacar o que tu achar mais importante dentro da tua trajetória. Eu vou pedir só para te iniciar falando o teu nome completo, de onde tu é e onde é que tu trabalha atualmente, porque tem pessoas... Porque, assim, algumas pessoas vão assistir agora ao vivo e eu vou deixar gravado aqui no Instagram, deixo gravado no YouTube, no Facebook, então tem pessoas que vão assistir também por outras redes sociais que não nos conhecem ou não te conhecem. Então, faz uma apresentação básica, bem rápida, só para as pessoas saberem quem é o Rafael. E aí depois a gente vai voltar lá no início da tua carreira, como que surgiu esse interesse por tecnologia. Pode ser? Claro que sim. Então, meu nome é Rafael Ávila Faraco, sou natural aqui de Tubarão e venho de uma família de 6 irmãos. Naquela época o pessoal via menos televisão, né, Éder? Tenho atualmente 48 anos, nasci em 72. Atualmente eu trabalho na Unisul. Na verdade eu fiz toda uma carreira dentro da universidade, uma carreira que eu diria carreira acadêmica mesmo, né? Comecei na área técnica e tal, e depois a gente vai explorar um pouquinho mais como é que foi essa trajetória toda. Esse ano fiz 26 anos de Unisul, então tem uma estrada já. Que mais? Sou casado, tenho 2 filhos, um filho, 2 meninos, um filho com 11 anos e outro com 15 anos. Tá? E é isso. Gosto de participar quando me chamam, né? Especialmente quando tenho a oportunidade de contribuir de alguma forma. Tá? Em resumo é isso, Éder. Não. Legal, Rafa. Eu nem lembrava que a gente era da mesma idade, porque a gente acaba entregando a idade aqui, porque começa a falar lá do começo, de disquete, de monitor monocromático, aí não tem como fugir da idade, mas enfim. Inevitável. Ô, Rafa, eu queria que tu contasse aí para nós como que foi lá o início. Todo mundo teve um início na área de tecnologia, algumas pessoas tinham outras profissões, eu tinha outra profissão, aí de uma hora para outra, foi de uma hora para outra, mas teve alguma relação com computação lá na época, teve algumas outras pessoas que passaram por aqui também, que tinham uma outra profissão e mudaram de carreira em determinado ponto, tem algumas pessoas que já iniciaram na área de informática, algumas pessoas mais novas, né, aí já pegaram a computação um pouco mais madura, então já iniciaram. E como é que foi o teu início? Foi que tu descobriu a área de tecnologia? Se já foi direto, ou tu trabalhasse com alguma outra coisa? Conta para nós como é que foi lá o início, fazendo favor. Vamos lá. Eu acho que a área de tecnologia, ela surgiu depois de digamos assim, de um despertar, né, de infância,
que envolvia mais a questão da ciência especialmente da curiosidade. Eu acho que é isso, né? Então, antes de falar de tecnologia, pensando lá, né, pequeno, menino, brincando e tal, não tem como eu não lembrar, né, de algumas experiências, como aqueles famosos kits de ciência, aqueles brinquedos, né, da química. Tinha um kit lá em casa, que eu me lembro que o meu pai comprou, nem comprou para mim, ele estava lá jogado, eu comecei a brincar, que envolvia muita questão da eletricidade, eletromagnetismo, e envolvia a questão de motores, a questão de acender e desligar lâmpadas, na época nem LED tinha, né, Éder? Então ali já começou a despertar assim, ó, o desejo pela experimentação, né? Então ali acho que foi um despertar. Eu comecei a perceber que eu tinha uma queda, assim, uma inclinação para a área de exatas, né? Para a área de tecnológicas e de exatas. Então isso estava muito claro na minha cabeça. Eu queria trabalhar com alguma coisa voltada para exatas, né? Isso mais ou menos quantos anos tu tinha, Rafa? Éder, eu tinha de 8, 10, 12 anos nessa base, tá? E aí, fui crescendo um pouquinho e tal, e fiz um curso de informática, um curso de programação. Nem sabia porque que ia fazer aquele curso, mas todo mundo falava que mexer com computador era o futuro e tal. Fui lá fazer aquele curso. Confesso que eu não aprendi muito não, tá? Foi assim uma experiência de estar mais lá, catando milho e copiando programas, na época em Basic, né? Do que exatamente compreendendo o que significava aquilo tudo, né? Onde que aquilo tudo poderia me levar. E aí fiz esse curso e depois tive a felicidade de ganhar, né, um primeiro computador mesmo, que era não sei se alguém já veio falar aqui para vocês, o tal do Hotbit, né, da Sharp, que era parente do Expert. O Expert eu nem lembro mais qual era o fornecedor, o fabricante do Expert. Tá? Já falaram aqui, não lembro quem foi, mas já falaram nesse computador aí, é história. Nós estamos falando da década de 80, tá? 85, por aí, 87, por aí. E ali, com o MSX Hotbit da Sharp, lembrando que nós não tínhamos abertura de mercado ainda. A abertura de mercado para a informática entrou com Color, né? Odiados por uns e amados por outros. Então, o que tinha eram computadores fabricados no Brasil. Então eu lembro desses computadores mais de brinquedo, que era o Hotbit, o MSX Hotbit e o Expert. Tínhamos também, daí já para um campo mais profissional, era o CP500. Se não me engano, o fornecedor era a Prologica. E aí comecei a brincar com o computador. Tá? Comecei a brincar com o computador, copiar programas, quer dizer, comprava aqueles livros, aquelas revistas, e simplesmente digitava e fazia rodar o programa e via o que acontecia, na linha da curiosidade, né? Sempre querendo saber o que vai acontecer depois. Tá? Ô, Rafa, deixa eu só destacar aqui, só dar boas-vindas aqui, Guilherme Vandresen também se formou ali. Opa, com certeza, lembro. O Guilherme também esteve aqui conversando comigo, a Ana Tonon, o Luciano Fernandes também esteve aqui conversando comigo, o marido da Cris, que também é da área informática, e disse assim, conheci o professor Rafael no início dos anos 2000 na Unisul, disparado um dos melhores professores que me deu aula. Opa, imagina, rapaz. Bem-vinda, a Gláucia também está online, a Silvana Silvestre, o Luciano disse que falou no CP400 aqui na live dele, legal, a Iracema
Boas-vindas aí, pessoal. CP400. Eu vou pedir uma coisa que eu aprendi, ó. Pedir pro pessoal apertar o coraçãozinho, Tá e aí certo, a live vai aparecendo para mais pessoas. tá Eu vi um certo. cara fazendo isso, assim, não, mas realmente funciona. Ó, Tem a as Tati também artimanhas, entrou né? ali agora, a Andresa. A Tati Opa, esteve conversando comigo na tudo, sexta-feira. tudo gente fera. Agora tem que começar a falar sério aqui, ô Éder. Legal, Rafa, pode continuar aí. Tá. E aí, depois do MSX, tô falando da década de 80, né? Um processador com 3.8 MHz, com 64K de memória, sem HD, era toca-fita. Toca-fita é cassete normal, né? Que a gente ligava Aham. ali para baixar um programa na memória, era quase uma hora. Mas serviu para minha curiosidade. Eu sempre gostei de matemática e física, né? É, no ensino médio, que antes era segundo grau, eu tive um professor que me destacou muito, assim, me despertou muito, me fez aguçar ainda mais essa questão da experimentação. Professor Jaime Palladini, professor de física. Ele até me chamava de Bagrinho, não sei porquê. E o professor Jaime Palladini, já falecido, foi até candidato a prefeito em Tubarão e tudo mais. Ele era pai do Rodrigo Palladini, que foi ex-aluno nosso. Tá? E o Jaime, na área de física, ele fazia muito experimento, muita experimentação. Né? Ele ia muito para o laboratório para desenvolver aqueles protocolos, fazer os exercícios, e eu me destaquei bastante nessa área. Então, em termos de, depois que passou isso tudo, em termos de carreira, acho que vai entrar daqui a pouco, né? Bem, o que é que eu vou fazer na minha vida? Então, alguma coisa na área de tecnologia, na área de engenharia, né? Até uma das opções era engenharia, mas como na época a engenharia estava em baixa, assim, ó, vou escolher uma área aí que é a área do futuro. Então, em resumo foi isso. Se eu puder falar assim, o que que me despertou? Basicamente a curiosidade, cara. A curiosidade que me fez escolher essa área assim da É legal. experimentação. E Rafa, tu falasse uma coisa super importante aí, e eu já destaquei aqui algumas lives, é um assunto que eu me interesso e tenho uma preocupação nessa questão dos pais incentivarem os filhos desde cedo, né? Não no sentido de que já tenha que trabalhar já cedo, mas pelo menos preparar. Eu tenho até vou mostrar o outro aqui, ó. Tá aqui Opa! fazendo. Agora Vou dar uma olhada ali. sim! Tudo bom, querido? Hoje Tudo ele tá, bem? hoje ele tá aqui comigo. Mas Ai, ai, enfim, tenho ai. Fazendo a essa tarefinha. preocupação. Óbvio que a gente não é perfeito, a gente não está para julgar ninguém, mas esse compromisso que os pais deveriam ter, óbvio, dentro de cada limitação aí, de cada envolve cultura, envolve formação, tudo isso, mas a importância do incentivo de direcionar o filho para aquilo que realmente a gente vê que eles gostam, que ele está gostando, a área mais Sim, científica, mais de dados, mais humanas. Como eu disse, não para trabalhar já cedo, mas para se preparar, que vai ser isso vai ser bom para a vida dele, né? Não só para a profissão dele, mas para a certeza. vida dele. Aprender essa questão de relacionamento com pessoas, que a gente tem martelado bastante aqui nas lives, ô Rafa, questão das soft skills, essas habilidades, Sim. para Uhum. porque fica mais difícil chegar lá na frente com 18, 20 anos e tu ter que trabalhar essas questões porque tu viu que o mercado está exigindo e você não tem aquilo ali porque não foi preparado. E aí não foi preparado porque Exatamente. não teve esse apoio, principalmente em casa, né? Mas é super legal esse teu destaque desse incentivo aí por parte do professor, por parte dos teus pais, para realmente te direcionar, que te direcionou de alguma forma e te fez encontrar aí uma área que você realmente tinha É bem gosto, isso né? aí, a gente que é pai estudaria uma live só para falar dessas questões, né, de educação para filhos e poder direcionar, fazer despertar já no início. Mas é bem isso, cara. Então, agora em épocas de pandemia, a coisa ficou muito, muito mais crítica, né? Porque as outras distrações
acabam não dando chance, né, para experimentar o novo. Então, é a idade, quando eles são jovens, que ainda não têm os compromissos da vida, né, da vida do adulto, é o momento de experimentar. E quanto mais experimentar, a chance de encontrar aquilo que satisfaz enormemente é muito grande, né? Então a gente, nessa linha, sempre estimulando os filhos aí a experimentar cada vez mais. Certo. E tu, Rafa, tu fez computação, não foi aqui em Tubarão, foi em Florianópolis, foi na UFSC? Foi, isso? então, daí eu fazia ensino médio aqui, e aí eu tinha decidido já pela computação, não, vou fazer computação. Aqui em Tubarão, era o primeiro ano da computação, 1990, aqui na Unisul, tá? Daí eu pensei assim, poxa, mas eu sempre também gostei de estudar, eu quero ir para uma universidade que já tem uma trajetória, né? Eu vou para a Universidade Federal. E daí no terceiro ano, eu fui para Florianópolis estudar lá para me preparar para o vestibular. E passei no vestibular e comecei a fazer a Universidade Federal. Mas, Éder, muito novo, né? A gente está falando aí de 17 anos. Então, morar fora de casa, enfim, sempre agarrado, como dizem, na barra da saia da mãe, nunca teve uma experiência fora, foi um momento difícil, mas hoje eu percebo que ele foi necessário, porque forçou um amadurecimento. Tá? Sim, então, sim. em determinados momentos, cara, é ter coragem, de peito aberto e vamos lá, amadurecimento, né? Faz parte. E aí comecei a fazer UFSC, 4 anos lá, né? 4 anos. E durante a universidade, já comecei a me envolver com estágios, né? Especialmente estágio, porque o curso lá era diurno, então difícil conseguir trabalhar o dia todo E aí a gente sempre buscou se envolver com iniciação científica, fazendo estágio em outras empresas lá, para pegar a prática, porque o que a gente tinha visto antes de informática estava muito longe do que de fato era. Tá? E aí essa prática que eu considero que foi muito pouca, poderia ser muito mais, né? Já é uma dica para aqueles que estão iniciando na carreira, na área de tecnologia, na área de exatas como um todo, se tu não tiver prática, cara, é difícil. Tá? Só com conhecimento teórico, canudinho ali, não rola mais. Tá? Então tem que ter muita prática. Tá? Então, As duas coisas são importantes, mas às vezes a prática até conta muito mais do que o diploma, né? É isso, porque já aquela historinha que o pessoal fala aí já entra jogando, né? Não tem que passar por um treinamento, tudo bem, básico e tal, mas essa questão da prática durante o curso, seja lá um curso técnico, que seja um curso técnico ou de graduação, ou enfim, mas quanto antes conseguir entrar no mercado de trabalho. E aí entra aquela historinha que também a gente fala bastante aqui, de entrar com humildade, se manter humilde, de entrar fazendo coisas mais simples, que é o que vai conseguir, a princípio, por pouca experiência, e ali vai crescendo e vai adquirindo experiência, para quando se formar, ou até mesmo antes, já estar aí já com uma profissão já definida e já com experiência que consiga se destacar no mercado, que o mercado é bem concorrido, apesar de que a gente tem muitas vagas aí, mas tem bastante concorrência e quanto mais tu te destacar, melhor. Quanto mais prática, melhor, como você falou. Outra coisa legal ali que tu falou, queria destacar, até eu falei isso também lá na live da Tati, tem um canal no YouTube do Felipe Deschamps, o nome do gurizão. Ele fala bastante sobre programação, um carinha novo, mas é bem carismático e tal. E eu assisti um vídeo dele semana passada que ele falou que a gente tem por natureza, o ser humano tem por natureza, desistir de alguma coisa pensando no resultado.
E aí ele citou o exemplo do, eu não tenho experiência, não vou fazer entrevista naquela empresa porque eu sei que eu não vou passar. E aí perde a oportunidade de ganhar experiência nesse meio, né? Na entrevista, ele pode adquirir experiência em entrevistas e daqui a pouco passar. Mas se ele não for nem na entrevista, se ele ficar pensando assim, não vou porque eu não sei nada, não vou passar. Aí realmente vai demorar mais, né? Então tem a ver com essa questão do desafio de morar fora, que tu comentou aí, não vou morar fora porque eu estou acostumado aqui, e aí tu perderia a oportunidade de estar adquirindo mais experiência e estar aprendendo com isso, né? É isso mesmo. E aí, Ed, tu falaste uma coisa que é interessante, porque durante a minha graduação, o que eu deveria ter feito? Aí outra dica, a questão a importância do relacionamento, né, Eder? O que eu deveria ter feito? Estou fazendo um curso lá em Florianópolis, estabelecer laços fortes com as pessoas que estiveram comigo lá. Como? Claro, durante as aulas, mas para além das aulas, que é onde a gente faz verdadeiras amizades, né? Tomando uma cerveja, saindo para uma festa, participando de um campeonato, estabelecendo as relações de amizade. E o que eu fazia todo final de semana, cara? Em vez de ficar lá para curtir isso, eu vinha para cá. E isso não foi bom. Não foi bom porque se perguntar como é que foram os teus relacionamentos durante a universidade? Foram poucos. Porque eu não vivi esse outro momento do universitário que é tão rico quanto a sala de aula. Que é estabelecer as relações de amizade. Né? Legal. E aí, Rafa, depois que você se formou lá em Floripa, qual foi o próximo passo aí na tua trajetória? Então, durante a graduação eu fiz 2 estágios que eu considero assim, que foram importantes. Né? Um no Departamento de Engenharia Mecânica, lá na UFSC, voltado para sistemas, assim, desenvolvimento de um sistema voltado para monitoramento das sombras quando pegam dos edifícios, se chama máscara de sombreamento. Hoje isso acho em qualquer lugar, né? Mas na época era uma coisa diferente. O professor Lamberts, um expoente nessa área da construção, que coordenava um projeto grande, e aí eu trabalhei um pouco com ele. E outro estágio que também me abriu bastante, mais para a área comercial, foi durante mais ou menos um ano e meio, eu atuei como bolsista, como estagiário, na desenvolvimento de sistemas mais comerciais, tá? Especialmente para lojas, usando linguagem comercial. Na época a gente usava Clipper lá. Então esses dois, assim, pode parecer muito simples, mas começaram a dar mais sentido à graduação. Até então, a graduação era muito para estudar, para passar, e aí eu ia chegar onde? Com diploma? O diploma, hoje em dia, já não é mais suficiente, né? Então, isso, de certa forma, me ajudou a ter um pequeno chão para começar a, depois de formado, buscar oportunidades. Não lá em Florianópolis, mas aqui em Tubarão, né? Como eu falei, não fiquei lá, quis voltar para cá. E no interior, naquela época, era tudo muito mais difícil, tá? Certo, aí veio para Tubarão e já foi trabalhar em algum local. Sim. Deixa eu só dar só algumas pessoas entraram ali. O Jackson lá, meu cunhado, entrou, a Maristela, DJ Robinho, Bruna, Grazi, o Júnior Campos, sejam bem-vindos aí, obrigado pela audiência. Aí veio para Tubarão, Rafa, aí já conseguiu trabalho, já foi trabalhar direto? E adivinha, não tinha emprego. Né? Não tinha emprego, porque quer dizer, nem toda empresa tinha um parque instalado, né, de informática. Desenvolvimento também era uma coisa que poucos faziam, nem toda empresa tinha. Poucas relações estabelecidas, foi muito difícil, tá? E aí, o que aconteceu? Surgiram, comecei a falar com muitas pessoas, né, para ver onde é que tinha ali uma oportunidade. Surgiu uma oportunidade para dar aula no SEDUP. Então, sim, trabalhei durante uns 2 anos no SEDUP, né, na escola técnica, em várias disciplinas.
E, paralelamente, surgiu a oportunidade para começar a me envolver. Eu não era funcionário ainda, eu era estagiário, depois de formado. Me envolver com a área de informática na Vesul. A Vesul, que era ex-concessionária Mercedes-Benz. Ali eles tinham um Certo. sistema que precisava da manutenção, né? Tinha uma estrutura que nem era rede, era um sistema, como é que chamava? Monitores burros, né? Era um sistema centralizado. Supermamps aquele? Supermamps? Não era Supermamps, era um HP, caiu aqui de novo. Era um Aqueles HP, terminais burros, né? exatamente, e nesse HP, os terminais burros, e nesse HP, uma máquina maior, né? Rodava um sistema em COBOL, tá? E aí a gente começou a se envolver ainda como estagiário, daí vai naquela linha que tu falasse, porra, né, teoricamente, naquela época, estamos falando em 94, o cara formado na Federal, voltou para Tubarão e voltou a ser estagiário. Sim, voltei a ser estagiário, porque eu percebi que eu não sabia, não tinha prática suficiente, né, para chegar assim, com segurança e dizer, eu sei fazer isso, 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 não tinha. Né? E aí eu comecei a me envolver. Um caso que talvez os outros colegas conheçam, a empresa que dava manutenção nesse sistema na Vesul e em outras empresas aqui da região, eu falo Luminar, Botega, se eu não me engano também Comate, era o mesmo sistema. Tinha sido desenvolvido por um grupo de programadores que o Cleno Schlickman, da Projedata, já atuava como desenvolvedor. Quer dizer, o Cleno nem tinha feito graduação ainda. Ele começou na base da curiosidade, né? E foi se desenvolvendo, e já era um baita programador. Então, hoje eu posso dizer que no início da carreira, eu também aprendi com o Cleno a dar meus primeiros passos no desenvolvimento de sistemas. Tá? E foi muito, muito gratificante poder trabalhar com ele. Tá? Uma pessoa muito bacana, muito séria. Legal, essa E questão aí, do novamente essa questão do a gente reconhecer, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer as nossas limitações, não que elas sejam permanentes, né? São temporárias, depende da gente estar mudando isso, tanto técnicas quanto comportamentais, aquela história toda que a gente já conversou. Mas eu acho que a grande sacada para o ser humano é reconhecer, né? Reconhecer, não, eu preciso melhorar nesse ponto, eu preciso evoluir, eu preciso começar um pouquinho atrás, dar um passo para trás para dar dois para frente, como dizem, né? Então, essa questão é muito, muito importante também. Exatamente. O Éder. E aí, na Vesul, dando aula no Sedup, na época tinha conversado com o Adalberto, né, se ele tivesse uma oportunidade lá na Unisul, Adalberto Gassenfert, que ele me chamasse. Só que assim, eu ainda era muito novo, né, eu tinha me formado, tinha 21 anos. E claro que, poxa, é difícil a gente entrar num curso superior, dar aula num curso superior, tendo cara também de muito novo. Né? E aí, no momento, o Adalberto não abriu as portas. Só que O aconteceu um Adalberto, fato. para quem não conhece, só para quem não conhece, Rafa, o Adalberto era o coordenador do curso de Ciência da Computação na época, né? Não isso. Exatamente, o coordenador. E sempre foi muito bacana. O Adalberto é um cara que aprendi muito com ele, muito com ele. E aí, o que aconteceu? Continuando na Vesul, né, pessoal ali do Cleno e tudo mais o Sedup, surgiu uma situação, digamos assim, uma situação inusitada na Unisul, que me chamaram. Foi qual situação? A primeira turma que ia se formar, porque aqui era 5 anos e eu fiz em 4, certo? A primeira turma que ia se formar estava sem uma disciplina, sem professor numa disciplina, certo? E já estava quase na metade do semestre, já era setembro, que era engenharia de software.
E aí o Adalberto me ligou, pedindo para eu ir lá e tudo mais. Eu assim, tá, Adalberto, mas qual é a disciplina? Engenharia de software. Engenharia de software? Mas se fosse uma disciplina de programação, uma disciplina mais do início, engenharia de software. Engenharia de software. É o pessoal que vai se formar agora. Se formar no final do ano, né? Já deu uma Aí pressão eu já. pensei, não, total, né? Total, vou me meter nisso. Vai ser um grande vexame, né? Porque, de fato, não tinha nem pós-graduação. Era só graduação. Mas não tinha ninguém para dar aula. Era ou eu, ou a turma não ia se formar. E eu pensei, sabe de uma coisa? É o lance da coragem, né? Vou tentar. Porque, de alguma forma, eu também vou ajudar esse grupo. Tá? E aí comecei. Né? Tremia igual uma vara verde, né? Obviamente. Eu era, se eu não me engano, eu era a pessoa mais jovem da turma, tá? Mas era o que tinha. Peço desculpas para os colegas das primeiras turmas, porque hoje eu reconheço que, né, não foi bom, mas isso me fez dar um primeiro passo com muita coragem e admitir que eu precisava me desenvolver cada vez mais. Tá? E aí começou a minha trajetória acadêmica, efetivamente. Fui fazer especialização na Unisul, porque muitos pontos da graduação que a gente faz, eles ficam lacunas, é inevitável. E na especialização, que o Garcindo coordenava, essa especialização, já me deu mais roupagem. Tá? Ou seja, entrei num ciclo virtuoso de, né, buscar sempre melhorar, até chegar num ponto que eu achava até que estava razoável. Fui fazer mestrado na Universidade Federal, fui fazer doutorado também na Universidade Federal. Então, a sequência, né, que iniciou-se com aquele ato de coragem, me levou a consolidar numa carreira acadêmica, né, especialmente. Essa questão da coragem, de encarar, de ir mesmo com medo, né? Porque medo a gente Isso. acaba sentindo. E também foi a mesma coisa comigo. Eu entrei em 92 e saí em 97 da Unisul, você me deu aula. Em 97 eu abri a empresa, a Tecmídia, e também comecei a dar aulas. E eu nunca imaginei na minha vida que eu iria dar aulas, porque eu tinha dificuldade para apresentar trabalho lá na faculdade, lá na frente, com todo mundo. Sim. Super tímido, tal, mesmo com 20 e poucos anos ainda era. E quando até quem me deu a dica foi o Moacir Nunes, trabalhava no Santo Anjo, também estudou ali com a gente, também na Unisul. Conheci o Moacir, ele que me deu a dica. Conheci. Então, ele me deu a dica que tinha o Senac estava precisando de professor, e assim, não, eu vou. Fui, foi horrível, os 2 primeiros meses foram horríveis. Uhum. Muito inseguro, aí acaba Sim. passando uma certa arrogância com medo de perder o controle e tal. Sim. Mas, enfim, aí foram 18 anos direto. Inclusive, quase 10 anos na Unisul. Exatamente. Na graduação, e quem me contratou em 2001 foi você, para dar aula para as últimas fases de programação para a web. Então, olha a diferença que faz a gente encarar um desafio e fazer o possível para realmente superar o medo e aproveitar a oportunidade. Olha o que vem depois, né? Tanto na tua experiência, quanto na minha, quanto de tantas outras pessoas aí. Ô, Rafa, antes de tu continuar, deixa eu só dar um oi ali para o Darlan Nunes, que também estudou na Unisul, também conversou aqui comigo, ele está na Deloitte. E até ele falou, quando a gente estava falando ali de encarar desafio, ele disse, quem nunca, né? O Henry Belan ali do IFSC também está aqui, também participou de uma live. Opa. A Tati está falando assim, foi meu professor, um dos melhores na graduação, meu grande incentivador do mestrado e orientador. Gratidão ao Rafa. Olha aí, o pessoal reconhecendo aí. A Tati é super competente, Tati é uma querida. Meu Deus do céu, também aprendi muito com ela. Legal, Rafa. E aí, continuando a tua trajetória dentro da Unisul, então, você continuou dando aulas, fez doutorado? Dando aula, né? Continuei dando aula, daí o que aconteceu? Na época eu estava dando aula,
surgiu a oportunidade, o chamado núcleo de informática, que era a galera que trabalhava com a parte da TI para a Unisul, né? Não a parte acadêmica, mas a parte administrativa. Que aí tem pessoas conhecidas, como o Carlos Luz, que hoje está na GAN, a própria Tati, que trabalhava conosco, o Max, o Luciano, o Zanini, quem mais não quer? O Celso, que hoje está na VEG, o Rudinei, o Tizon, todo esse pessoal aí, né? Pessoal fera demais. E aí eu fui chamado porque tinha necessidade de um sistema para ser desenvolvido lá. E eu e o Rudy começamos a desenvolver esse sistema voltado para a parte de RH, parte de alocação de funcionários, apropriação de horas, estabelecimento de diárias, um sistema relativamente simples, assim. Só que chegou num ponto que eu não conseguia mais conciliar essa atividade com a VSUL. E aí eu fiz a proposta, ou vocês me trazem para cá integralmente, né? Ou eu vou abandonar. E aí eu fui contratado, né, como professor, tempo integral. A Tati está falando que o Aloca, que é o nome do sistema, né? O Aloca ainda vive. O Aloca nunca morre. E a vantagem do software é essa, né? Que o software nunca fica velho. Quer dizer, ele se desatualiza, mas ele não... Sempre quando tiver máquina para rodar, ele vai rodar. E aí o que aconteceu? Como eu já dava aula, me contrataram como professor, e ali eu continuei no núcleo de informática pelo menos mais uns quase 10 anos, né? Claro, mudando de plataforma, de tecnologia, né? Desenvolvendo outras coisas. Trabalhava muito com o Adalberto, ele me convidou para ser vice-coordenador de curso. E assim aceitei também. Depois, fui convidado para coordenar uma atividade, porque a Unisul estava iniciando com ensino à distância. Então, a tal, que era chamado o Programa Unisul Aberta. Eu comecei a trabalhar na área de TI, organizando a parte de TI deste projeto, né? Desenvolvendo a parte de TI desse projeto com outros colegas também. E na sequência surgiu a oportunidade de eu me candidatar para coordenador do curso de computação e sistema de informação. Isso foi lá em 2001. E eu me candidatei e aí assumi então as coordenações dos cursos e fiquei por 10 anos. Coordenação do curso de ciência da computação, que tinha de manhã e tinha à noite, e curso de sistema de informação à noite. Tá? Passando essa fase da coordenação, eu comecei a coordenar, a gerenciar a incubadora de empresas. Tá? Ali foi um ponto muito interessante da carreira, porque me despertou assim, muita vontade, muita curiosidade pelo empreendedorismo, especialmente pelo aspecto da criatividade, criação de novos negócios. E um curso que eu fiz, que não tem nada a ver com universidade, mas que foi uma guinada, e eu quero fazer de novo esse curso, é o Empretec. Não sei se você já fez Empretec também, eu fiz esse curso aí também, é a mesma coisa, fiz 2005, e todo mundo falava que era um divisor de águas, e realmente foi, em termos de empreendedorismo, de visão de negócio. Quem puder fazer, não perca a oportunidade. É um curso intenso, durante 7 dias, mas vale muito a pena porque é muito prático, né? E te dá uma visão de negócios que tu começa a enxergar o mercado de outra forma. Tá? Então fiquei na incubadora mais um tempo, depois fui chamado para coordenar a área acadêmica de tecnologia da Unisul, envolvendo os cursos da área de engenharias, tecnologia da informação, exatas, agronomia, arquitetura. Coordenei essa parte toda, junto com os coordenadores de curso, obviamente, né? E na sequência me chamaram para atuar como gerente de ensino, pesquisa e extensão no campus de Tubarão. Tá? Eu já estou falando da trajetória, né, dentro da Unisul. Sim, sim. Não, eu queria que tu falasse, se tu puder destacar brevemente também, o resumo de cada
o que faz cada função dessa que você passou, de maneira bem resumida, só para as pessoas que estão assistindo, tem dúvida, não, quero seguir a carreira acadêmica também, quero entrar por essa área, Joia. mas só de maneira bem resumida, até pelo nosso tempo, eu estou controlando aqui, mas a gente tem um tempinho ainda, o que faz cada função dessa, quais são as principais atribuições? Uhum. Então, entrei como professor de engenharia de software, né? Dar aula, apesar de não ter a formação para dar aula, isso é muito comum nas áreas que não são da educação, tá? Ou seja, nós não somos preparados, nós não estudamos para dar aula. Na verdade, a gente acaba de tanto insistir, né, e de tanto errar e acertar, a gente acaba melhorando. A gente não é preparado para dar aula, pelo menos pela nossa formação. Tá? Depois, coordenação de curso, que é essencialmente tratar das questões de projetos pedagógicos dos cursos, ou seja, qual é o encadeamento de disciplinas, quais são os conteúdos, né? Coordenar a equipe de professores, né? Isso tudo faz o coordenador de curso. E, principalmente, garantir que aquele produto, entre aspas, não é pejorativo, né? Mas o resultado do trabalho seja um resultado de excelência, ou seja, o formando, aquele que se forma, ele consiga, né, se desenvolver bem na sua carreira. Né? E sempre o mote da gente era, vocês têm que começar a trabalhar desde o início do curso. Desde o início do curso. Tá? E o que a gente percebia era que aquele aluno que chegava com um curso técnico para fazer a graduação, eu estou vendo aqui o nosso Thiago Guise, O Thiago está em Nova York, está na American Express, amanhã está conversando aqui comigo. Thiago sempre quando a gente precisa de alguém para abrir a cabeça das pessoas, a gente chama aí o Thiago. E estava falando de quando o aluno chega já com um curso técnico, e se estiver trabalhando então, o ganho, a valorização, o desempenho que ele tem durante a graduação é fabulosa, é fantástica, né? Recomendo para todo aquele que está pensando em ingressar na carreira, né, com uma graduação, ou mesmo antes da graduação, que procure fazer um curso técnico ou fazer um estágio desde o início, arrumar um emprego na área desde o início. Tá? Depois da coordenação de curso, como coordenador ali no Unisul Aberta, no programa de ensino à distância, a gente tratou das questões de TI mesmo, né, de infraestrutura, e na época a gente tinha, e ainda tem o tal do EVA, né, que ele originou de um projeto nacional, que a gente fez parte, que é da UVB, Universidade Virtual Brasileira, que depois a gente deixou, né, e seguimos com carreira própria. Na sequência, como gerente de incubadora de empresas, basicamente, identificar boas oportunidades, bons negócios, advindos de alunos, professores e toda a comunidade regional para trazer para dentro da universidade e tentar fazer o link, a vinculação com a área acadêmica, né? Sempre buscando tangibilizar a questão teórica pela prática. Então, eu sempre busquei isso, tangibilizar a teoria na prática. Então, aproximar as empresas que estavam nascendo à área da administração, aproximar as empresas que estavam nascendo aos cursos de tecnologia, aos cursos de engenharia. Então, sempre buscar fazer essa relação. Depois, como gerente de ensino e pesquisa, basicamente, definir processos para facilitar toda a questão do surgimento de novos cursos na universidade, surgimento de projetos de extensão, surgimento de projetos de pesquisa, né, estimular. E agora, como diretor de campus, por último, né, desde 2017, o grande desafio é tratar as questões que envolvem o gerenciamento de um negócio, né, como um todo. Financeiro, pessoas, processos,
e mercado. Então, todo dia essa é a rotina. É o que a gente... E o mais importante, que se eu fosse elencar aqui, né? O que é o mais desafiador? É saber lidar com pessoas, né? Com muita empatia, com muita paciência, né? Com muita transparência, tentar mostrar confiança, né? Demonstrar confiança para as pessoas e assim as coisas, as portas vão se abrindo e os convites foram naturalmente surgindo. O Rafa, até é legal essa tua última fala e eu procuro destacar aqui não por termos de status, de ganho salarial, não tem nada a ver com isso, mas as possibilidades que existem para quem se dedica, né, a uma profissão. A gente está falando de tecnologia aqui, mas pode ser qualquer uma, para quem se dedica realmente com todas as suas forças, né, óbvio, tem que gostar da área, mas se dedicar, e aí tem todas essas possibilidades, todas essas oportunidades que aparecem na vida da gente, enquanto profissional, e você só chegou, assim como todos que passaram por aqui, enfim, chegaram na posição que estão por um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de competências, um acúmulo de habilidades, né? Não foi simplesmente eu comecei e já estou lá como diretor ou como engenheiro, seja lá o que for. Exatamente. É um acúmulo, é uma trajetória. Quanto mais você se esforça, quanto mais você se dedica, mais essas portas vão se abrindo naturalmente, como você falou. Óbvio que tem um pouquinho de sorte aí na vida de todo mundo, mas Sim. A gente tem que contornar essa questão da sorte, não pode ficar dependendo, obviamente, da sorte, com o nosso esforço, com a nossa dedicação em estudar, em se aprofundar, em desenvolver habilidades técnicas, habilidades não técnicas, para que a gente possa realmente aproveitar as oportunidades e quando chegar uma determinada oportunidade, a gente conseguir corresponder às expectativas de quem está nos contratando ou quem está nos confiando ali aquela responsabilidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Não, é bem isso, Éder. O que acontece é o seguinte, quanto mais a gente avança nas esferas gerenciais, mais as habilidades não técnicas são necessárias. Tá? Então, se a gente não percebe isso e compreende que é necessário saber lidar com pessoas, trabalhar em equipe, trabalhar com respeito, né? Com transparência, com seriedade. Não quer dizer que existe assim uma condição flexível e harmoniosa, não quer dizer que é frouxa. Ela pode ser muito séria, né? Mas que ao mesmo tempo valoriza as pessoas. Eu acho que essa palavra, a palavra valorização. Se você trabalha com as pessoas e quando tem a oportunidade consegue valorizar, é uma excelente forma de fazer com que as portas venham se abrir, mais cedo ou mais tarde. Certo, tendo paciência e buscando aquilo que quer. Até o Thiago ali falou um negócio que é uma frase que já é conhecida aí, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Justamente naquela linha... É verdade. Naquela linha de não ficar esperando as coisas acontecerem, né? É isso aí. E aquela outra frasinha de eu crio meu próprio futuro, que realmente é uma verdade, depende da gente. Essa questão da sorte, a gente brinca aí, mas faz parte, mas não tem que ser decisivo no nosso futuro, né? A gente tem que se esforçar e tem que se dedicar, como tudo isso aqui, o que a gente falou até agora. A Ana Cristina ali também conversou comigo faz algumas semanas, está lá em Joinville, na TOTS também, uma super profissional, mostrando que mulher também tem vez nessa área, que ela é dominada na maioria por homens, mas as mulheres cada vez mais estão entrando, estão se destacando, né? Principalmente que eu nem por essa sei, questão... que eu nem sei por quê, né? Porque assim, se fosse uma engenharia, que é um trabalho mais pesado, mais duro, de obras, tudo bem.
Agora, na área da informática, as mulheres, primeiro, elas são mais inteligentes que a gente, vamos lá, vamos combinar. Sim, E, isso a gente tem que então, admitir. então elas têm toda uma avenida para explorar e para se desenvolver, né? Eu não sei onde que começou essa questão de mulher optar menos pela carreira de informática. Mas hoje eu acho que está mais ou menos equilibrado, né, Éder? Acho que isso era mais na nossa época, talvez. Sim, sim. Sim, sim. Ô, Rafa, a gente tem aí uns minutinhos finais. Eu quero, antes de pedir para ti fazer entre aspas, aí um aconselhamento para quem, além das dicas que você já deu, né? Mas para quem está iniciando, né, ou quem está pensando em iniciar, na tua visão como na área acadêmica, essa visão geral que você tem, toda essa experiência na área acadêmica, em cursos Certo. relacionados à tecnologia. Antes de tu falar sobre isso, para a gente encerrar aqui, eu queria te agradecer novamente. Eu tinha certeza que ia ser um papo super legal, porque mostra toda essa evolução, as experiências, os desafios que você teve de morar fora, de estagiar, de voltar a ser estagiário, de entender as limitações, como a gente conversou, e aos poucos e crescendo de acordo com as habilidades, com as competências que a gente também falou. Então, eu te agradeço muito por disponibilizar teu tempo, prazerzaço. A gente já fez alguns projetos juntos aí, além Isso aí. do tempo que eu Isso era aí, tá. professor e você era coordenador, a gente já fez alguns projetos juntos. Então, eu te Isso aí. agradeço, prazer mesmo, te considero um super profissional e um cara super gente Não, boa. imagina. E aí eu queria que tu Tá encerrasse, na hora, a gente já está tá na hora de a gente, chegando tá na hora tá na hora de a gente inventar moda de novo, velho. Pois é, Inventar, vamos pensar, vamos pensar. vamos inventar moda de novo. Eu que tenho que agradecer, cara, a oportunidade de estar falando assim de forma muito, muito transparente, assim, muito direta, de amigo para amigo, né? E de alguma forma também está ajudando os que estão nos assistindo agora e que porventura nos assistirão mais no futuro, mais com os nossos erros talvez do que com os acertos. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. Espero que eu não tenha sido muito repetitivo, né? Procurei não ser, e que a história tenha servido de alguma forma, possa servir de alguma forma para quem está almejando aí uma carreira na área de tecnologia ou mesmo uma carreira na área acadêmica. Mas respondendo a tua pergunta, eu vou dividir a resposta em duas linhas, né? Uma carreira na área de tecnologia. Tá? Se eu fosse dar assim, uma dica, mais do que uma dica, né? Se fosse dar uma dica para o meu filho, se estás pensando em atuar na área de tecnologia ou na área de exatas ou engenharia, como que está incluso também, né? Busca fazer um curso técnico, tá? Antes da graduação. Não tenha pressa em entrar na universidade. Foi-se a época de que poucos entravam na universidade. Hoje, claro, existe a questão financeira envolvida, que não é fácil para ninguém mesmo, né? Mas entrar na universidade é muito mais fácil hoje do que era no passado. Então esse não é o problema, entrar. O problema é você experimentar um pouco antes para saber que o passo que está dando é um passo certo. Então essa é uma dica que eu dou para quem está pensando em ingressar na área. Durante o curso de graduação, experimentar muitos estágios, trabalhar com diferentes tecnologias, diferentes empresas, desde uma empresa nascente até uma empresa já mais consolidada, uma grande empresa, percorrer os ambientes corporativos de forma assim mais variada possível, para entender qual é desses ambientes que lhe agrega e lhe dá mais satisfação. Tá? E, além disso, não parar de estudar nunca. Tá? Não parar de estudar nunca.
Então, esse seria a resposta mais para a área de tecnologia como um todo. Na área acadêmica, um pouquinho diferente, se você quer ingressar na área acadêmica e seguir uma carreira acadêmica, é inevitável fazer uma boa universidade, com um bom desempenho acadêmico, fazer mestrado, fazer doutorado, não pelo certificado, não pelo diploma, mas pelas tuas publicações científicas. Tá? Porque uma coisa é, tem diploma de mestrado, tem diploma de doutorado, daí a gente olha o currículo Lattes, como é que está a tua publicação? Não atingiu, ou seja, não usou este momento para criar aquela consistência acadêmica. Então, é necessário que se publique em boas revistas científicas, em bons congressos, e também que durante o mestrado e doutorado, que tenha uma experiência internacional. Então, na época de doutorado, vai fazer parte do doutorado fora, né? Ou vai fazer o doutorado fora, porque isso te dá uma condição, uma abertura de relacionamento com outras universidades no mundo que é muito grande, né? Que é muito valiosa. Então, ter essa experiência internacional acadêmica, participar de projetos de pesquisa internacionais é de grande valia para a construção do teu portfólio, do teu currículo. Tá? Essa é a dica que eu daria na linha da carreira acadêmica. Legal, Rafa. Show de bola. Eu acho que fechou com chave de ouro aí. Quem assistir esse vídeo, quem estiver assistindo gravado, também compartilha com alguém que conheça. Aquela história de curtir, compartilhar, ou comentar, se tiver alguma dúvida, faz no comentário do vídeo, eu passo para o Rafa aí responder. E, mais uma vez, obrigado, a gente está encerrando, já está nos segundos finais aí. Te agradeço muito, agradeço de coração. Em breve, espero rever o amigo aí pessoalmente. Com certeza, eu fico à disposição, é um papo muito gostoso, muito descontraído. Espero que os colegas tenham gostado. E eu vou marcar novamente alguma coisa aí para se divertir. Principalmente então, isso, agradecer né? também, se divertir. Agradecer quem está assistindo aí, Thiago, Darlan, estão fazendo comentários ali, a Tati, todo o pessoal que assistiu, e quem está assistindo essa live gravada também agradecer. Um abraço, Rafa, tudo de bom aí. Um abraço, muita saúde a todos. Tchau. Tchau, tchau.